Então vamos, se você pudesse começar me contando um pouco como que foi a criação da ANPAP e a geração dessa área da pesquisa em arte aqui no Brasil, que você teve totalmente envolvido desde o começo. Eu trabalhava no CNPq. Eu vim em plena ditadura trabalhar no CNPq num grupo crítico, que nessa época era um fim de governo Geisel. Eles estavam interessados em fazer uma autocrítica de alguns programas de avaliação tecnológica. E foi montado um grupo bem crítico, na época, pessoal de esquerda, na época eram comunistas mesmo, entende? Montaram um grupo de comunistas, como se falava na época, em plena ditadura. Comedores de criança. Exatamente. E aí fez sucesso esse começo, esse início, e de repente mudou o governo, o Delfim Neto voltou para a Secretaria de Planejamento, da onde o CNPq pertencia, e ele mandou acabar com esse grupo sumariamente e mandar todos os comunistas embora. E o Linaldo, que era uma pessoa muito aberta, ele convenceu a não mandar embora todos, mas talvez dispersar o grupo, e cada um foi para um canto dentro do CNPq. Eu nem fui para a questão de arte, porque não existia formalmente a área de artes. Eu fiquei meio vagando dentro da parte de agropecuária, da parte de meio ambiente. Porque a sua formação original é em agronomia? A minha formação original é em agronomia, que seria ciências da vida, da grande área. Mas, além da agronomia, talvez mais eu me identificava muito, já desde aquela época, com a questão das ciências sociais. A minha tese de mestrado foi em História, eu fiz mestrado em Economia, a minha tese foi em História Econômica, então eu tinha muita ligação com a questão das ciências sociais. E eu acabei indo trabalhar numa coordenação de ciências sociais, onde eu era responsável por várias áreas ligadas às ciências sociais e menos humanas, ou humanas também, né, como filosofia, história. E a arte e comunicação era uma área oficial, a comunicação. Artes praticamente não existia um projeto ou outro que era julgado de uma forma quase clandestina. Se pegava alguém que pudesse ter alguma simpatia com a área de artes, evidentemente que não ia dar nem com física nem com química, senão ele destroçava tudo imediatamente, mas a gente dava para o pessoal de ciências humanas, principalmente comunicação, e para ter chance de aprovação. E de fato tinha alguns projetos aprovados dentro da área de artes. Eu acho que até o próprio Walter Zanini, a Regina Silveira já tinha alguma coisa, mas era todo... havia os cursos superiores. Não, os cursos superiores eram terríveis. Era existir da USP, que estava engatinhando, e eles não sabiam também como fazer um doutor em artes. Então resolveram lá precariamente que fariam uns créditos e principalmente um memorial. O artista faria um memorial e a partir desse memorial se faria um exame, né, de banca para saber se o postulante poderia ganhar o título de doutor ou não. Era muito precário, não se sabia o que era pesquisa em arte. E nesse começo, nessa precariedade, sem curso, sem pessoal titulado. Tinha eu possivelmente, acho que tinha o Walter Zanini, Aracido Amaral, que foi orientada do Zanini, e mais 3, 4 pessoas. A Regina Silveira estava começando a defender, ela defendeu mestrado e depois para o doutorado. Júlio Plaza, na época que eu estava aí, ele não era doutor, ele foi doutor um pouco depois. Uma primeira geração. Carmela Cross foi depois disso. Eu tinha a Ana Beluso, alguns da FAU-USP, que já eram doutor, inclusive Aracido Amaral. Mas era muito precário, era meia dúzia, acho que nesse mesmo sentido, que tinha realmente uma titulação e uma formação acadêmica em artes. E era tudo muito precário, e artes era uma coisa clandestina no CNPq. E eu, como eu já trabalhava, eu já pintava, eu já estava expondo, fazendo exposições como artista, paralelamente ao meu trabalho de CNPq.
eles me convidaram para mexer nessa área de arte, eu tinha interesse. Foi a grande coisa que eu fiz no CNPq, nos 15 anos que eu fiquei lá. E quando que foi isso, Silvio? Isso você daí criou essa área de foi de arte inteiro, no CNPq? começou talvez em 84, em torno de 84. E o que eu fiz foi o seguinte, eu comecei a viajar, a primeira coisa eu viajei para os principais centros universitários do país e explicando para as comunidades de arte que não existiam, porque elas existiam, mas não eram organizadas. Peçam, vocês têm direito, vocês têm o mesmo direito que os físicos, que os químicos, que os biólogos. Certo. Eles não tinham a menor, achavam que era uma dádiva, era um mecenato. Não existia na universidade uma cultura da questão do desenvolvimento dos recursos humanos para a área, que isso é parte do Estado e era fundamental que o Estado assumisse isso. E era uma grande surpresa, eles ficavam meio assim. E eu saí, peçam, e fiz palestras em vários locais do país inteiro. O primeiro resultado disso é que começou a chegar um avalanche de projetos e de pedidos, numa demanda péssima, porque ninguém sabia o que era pesquisa em arte, não sabia nem o que era pesquisa e muito menos o que era pesquisa em arte. E quiseram saber no CNPq como é que se deu esse fenômeno. Eu achei muito divertido, souberam depois que era eu. E eu revelei, com certeza, eu assumi essa briga desde o começo, e não foi pouco, e não foi pequena. Não foi pequena porque todo mundo, o pessoal de artes não, que não existia, mas as outras comunidades, dos físicos, que já falavam da época com o Getúlio Vargas, que já estava organizado há muito tempo, exatamente. Eles não tinham nenhum interesse na criação de mais uma área. Sendo mais uma boca. Mais um pedaço do bolo, com certeza. E tinha muitas pessoas totalmente contrárias a essa criação dessa área de artes. E apareceu a demanda, foi criada essa demanda, e eu achei ótimo. Paralelamente a isso, começaram os pedidos de bolsas para o exterior, de mestrado e de doutorado. Cresceu muito isso, e tanto é que o CNPq, em pouco tempo depois, ele foi a primeira área que mais mandou alunos brasileiros para o exterior, foi artes. Foi artes, mesmo porque aqui ainda não tinha. Não tinha. A ideia que eu sei foi essa. Exatamente. Dar uma primeira geração para fora, para ter a formação e trazer de volta para que ela criassem, né? Para que se criassem os programas de pós-graduação aqui no Brasil. Sem dúvida. E isso daí cresceu muito. Então, nessa parte de formação de recursos humanos, quando eu vejo hoje, 2011, por exemplo, aquela quantidade de números e tal, eu fico numa alegria terrível. Porque você viu do zero. Eu vi do zero, né? Isso daí, aquele começo, aquelas pessoas que foram, aquilo foi multiplicando, isso multiplicou. Hoje você tem mestrado e doutorado em muitos estados brasileiros. Pois é, eu ia te perguntar isso. É algo uniforme no território nacional ou há aqueles tradicionais aglomerados? Não, ela se desenvolveu. Isso faz mais de 25 anos, mais ou menos, onde existia só no estado de São Paulo e alguma coisa no Rio. De repente você tem em outros estados, você tem escolas de arte. Na Bahia já é um grande centro, e a Nordeste. O Rio Grande do Sul veio logo atrás, foi um dos primeiros que se consolidou, né? Mas Minas, Brasília, com certeza, isso daí foi, eu acho que é muito bem distribuído. Claro, bem distribuído, entendendo-se o Brasil do jeito que ele é, né? Claro, não existe, que eu saiba, nenhum curso excepcional de doutorado em arte em Rondônia, mas talvez ainda não seja o momento. Mas eu acho que a tendência é ser. E eu acho que tem que se trabalhar para ter em Rondônia, no Amapá, em qualquer lugar, grandes cursos de doutorado de arte. Em arte, de mestrado, de pós-graduação, no modo geral. Mas pela variedade que a gente tem, né? Pela variedade. Isso daí foi muito interessante. Agora, voltando um pouquinho à questão, depois que apareceu essa demanda, eu fiquei muito assustado, porque era uma demanda de péssima qualidade. Sim.
Isso ia dizendo. E eu sempre defendi, com unhas e dentes, que uma área ela podia até ter alguns critérios específicos, que a área de artes ela não precisaria ser obrigatoriamente os mesmos critérios, não poderia e não deveria ser. Área de engenharia. Que a área de engenharia, de medicina, etc, etc. Mas deveria ter critérios, e critérios sérios, senão a gente não iria nunca conseguir consolidar uma área de uma forma séria. E aí foi a grande questão. E o que é pesquisa em arte? Exatamente. E o que é pesquisa em arte? Se hoje ainda existem muitas dúvidas, naquela época mais ainda. Se escutava de tudo. A ANPAP surgiu um pouco em torno dessa... Sim, né, com certeza. A ANPAP questão. foi... depois dessa primeira coisa, eu comecei com essa preocupação do que é pesquisa em arte e tentar estabelecer alguns critérios mínimos para poder julgar a demanda, os projetos que iam para o CNPq. E acabou funcionando, a área, enfim, não foi de graça, foi depois de muita luta e de muita costura política também para conseguir formalizar, né, a área de artes. E teve numa reunião do Conselho Deliberativo do CNPq, que estava praticamente empatada, onde estava sendo votado se a área de artes ia ser aprovada ou não, estava numa votação praticamente empatada, e o Linaldo, mais uma vez, e devemos isso a ele, deu um voto de Minerva e, enfim, estabeleceu a área de artes. Aí tínhamos como organizar essa área de artes, e com tantos inimigos.